Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao melhor componente de todos, o componente curricular de História. Eu sei que vocês amam aqui as nossas aulas e a gente espera que tá fazendo melhor para vocês aí, então acompanhem direitinho, tá? Porque o nosso objetivo é aprender. Então, para a gente começar o nosso processo de aprendizagem de História, vamos verificar aí o nosso objeto de conhecimento? Então, nossa aula de hoje tem como objeto de conhecimento o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média. Detalhamento, nós temos o seguinte: o teocentrismo e sua influência sobre a cultura medieval. Então, sem muita conversa, bora iniciar nossa aula? Então, temática da aula de hoje é Igreja Medieval. Para começo de conversa, nós temos que entender que durante a Idade Média, a igreja se tornou uma grande instituição, uma instituição muito poderosa, entendeu? Que mandava basicamente em todos os aspectos da vida, tá bom? Das pessoas. Então ela ditava as regras de vivência, como se vestir, como se portar, o que as pessoas deveriam ser e fazer. Então, na verdade, nesse momento, dentro da Idade Média, como a unidade de riqueza estava ligada à propriedade de terras, então a igreja medieval começou a acumular também muitas riquezas e muitas terras, e por isso ela foi apelidada de uma grande senhora feudal. E claro que quanto mais ela enriquecia, mais poder e influência ela tinha sobre a vida da sociedade de modo geral. Inclusive, muitas vezes tendo mais representatividade e influência do que os próprios reis. Então vamos entender um pouco a respeito desse poder que a igreja medieval adquiriu naquele momento. Então me acompanhe. A igreja medieval. Segundo a fé cristã, a igreja foi criada pelo próprio Jesus Cristo, sob o comando do apóstolo Pedro, que iria edificar a igreja cristã. Então, Pedro, que significa pedra, em certo momento, né, Jesus tinha dito que sobre ele edificaria a sua igreja. E a fé cristã, né, a cultura religiosa cristã, baseada na questão dentro da igreja católica, crê nessa questão, que foi Pedro o fundador do cristianismo, e não o próprio Jesus, mas que os ensinamentos de Jesus são utilizados dentro desse modo de vida de quem professa o cristianismo. Então Pedro seria o responsável pela fundação da primeira igreja em Roma. Durante as invasões bárbaras, a igreja acabou se aliando a diversos povos, coletava tributos dos servos e acumulou terras doadas por reis e nobres. Nós temos que imaginar a seguinte questão nessa situação: que durante a Idade Média, nesse processo ali, né, nós tivemos um processo de quebra de todo aquele sistema ali da sociedade vigente, né? A Roma Antiga caiu, os reis foram depostos ali, na verdade a gente vai ver o surgimento de novos reinos aliados ali, a partir da questão da junção do que sobrou da cultura romana e também da cultura dos chamados povos bárbaros. Lembrando que o sentido de bárbaro naquele momento estava associado principalmente ao sentido de alguém que tinha uma cultura diferente, que não falava a mesma língua dos romanos. Então todo mundo, para eles, era bárbaro. Quem não falasse latim, que na época era o inglês daquele momento ali, né? Era a língua mais falada. Então quem não falava latim era chamado de bárbaro. Mas a questão é, no processo de virada da Idade Antiga para a Idade Média, e a derrubada do Império Romano, a chegada dos chamados povos bárbaros e o surgimento dos chamados reinos francos, principalmente, que foi o primeiro que se formou, se consolidou, ganhou poder, a igreja, né, viu ali uma necessidade, principalmente também esses reis francos, de se aliar com essa cristandade, com a igreja católica, para quê? Para ganhar legitimidade de governo. Como eu já citei para vocês, a igreja muitas vezes tinha mais influência do que mesmo os reis. Então, nesse momento, era a igreja quem coroava os reis, era ela quem dava o reconhecimento que aquele rei era rei com as bênçãos de Deus. Então, foi muito interessante para os reis francos se aliarem à Igreja Católica e assim ganhar legitimidade de governo, ok? Então vamos lá, continuando o nosso texto. A Igreja conseguiu se tornar uma das maiores proprietárias de terra do período, assim
como conseguiu converter diversos bárbaros ao cristianismo, possibilitando integrantes do clero a ocupar importantes cargos nos reinos bárbaros, e dos quais, citei para vocês, o reino franco é o que vai se destacar inicialmente, tá bom? E lembra, ela vai ser uma grande proprietária de terras e por isso vai ser chamada de quê? Grande senhora feudal. Por quê? Vou repetir para vocês, agora olhando nos meus olhos aqui. A unidade de medida de riqueza de uma pessoa, de uma instituição, de quem quer que fosse dentro da Idade Média, era a quantidade de terras que ela possuía. Não era cofre nos bancos, não existia banco naquele momento, não era dinheiro para fazer Pix, não era cartão de crédito, não, era quanto mais terra ela possuísse, significava que ela era rica. E a igreja passou a acumular muitas terras nesse momento, seja por doações ou por imposição do celibato aos clérigos, ou seja, que eles não poderiam casar. Então, o que aquelas pessoas tinham de bens acabava ficando como herança para a própria instituição igreja. Dessa forma, ela acumulava mais e mais riquezas, fossem castelos, fossem terras ou o que fosse, ok? Então, vamos lá ver um pouquinho mais sobre a estrutura, então, da igreja medieval. Apenas o alto clero desfrutava do poder e prestígio que a igreja havia acumulado ao longo do tempo. A igreja era dividida entre alto e baixo clero. Então ali, ó, nós temos ali esses personagens ou essas personagens que compunham esse tal alto clero, os bispos, arcebispos, o próprio papa, só o pessoal da alta de fato. O alto clero era o grupo que tinha maior prestígio, tinham os altos cargos na igreja, então os cargos mais altos de comando dentro da religião cristã naquele momento da igreja católica era quem compunha o baixo clero. Então, os párocos, vigários, os padres que atendiam dentro das comunidades, todas essas categorias que lidavam diretamente com o povo eram chamados de baixo clero, ok? Então, papas, bispos, arcebispos formavam esse grupo. O baixo clero era formado por padres responsáveis pelas vilas e aldeias. Padres e monges de origem mais humilde raramente chegavam às altas posições da igreja. Só que, olhando novamente aqui nos meus olhos, tá? Só quem fazia parte da igreja naquele momento eram pessoas ligadas à nobreza. Então, quando nós falamos em alto e baixo clero, nós estamos falando, na verdade, também de um processo ali de divisão social. Porque alguém que não tivesse nascido em uma família nobre não ascendia de jeito nenhum, nem sequer um cargo dentro da igreja. Tá bom? Então, esse baixo clero, mas era um baixo clero ali composto por alguém da nobreza, não era qualquer pessoa. Somente depois, quando a gente começa a observar que vai haver um processo de corrupção dentro da igreja, dentre os quais, inclusive, o Martinho Lutero vai denunciar, é que a gente vai entender que a igreja começou a trocar alguns princípios até então ali, né? Por exemplo, de vender cargos dentro da igreja, que pessoas mais comuns que não faziam parte da nobreza vão começar a adentrar nos cargos dentro da igreja, ok? Então vamos lá, vamos verificar mais algumas coisas. Os poderes político e espiritual. A igreja conseguiu se estabelecer na sociedade feudal exercendo dois poderes importantes, o poder político e o espiritual. Como assim, professor? Quer dizer que ela... Lembra que eu disse para vocês que era a igreja que coroava os reis? Então, claro, o poder político está nessa questão de quê? De ter mais autoridade que o rei. E o espiritual? Gente, imagina que naquele momento tudo que as pessoas conheciam de religião era o que o padre, o que o pároco, o que eles falavam. As pessoas não sabiam ler. A educação estava restrita também ao interior das igrejas, ao interior do clero. Portanto, pessoas que não faziam parte do clero não sabiam ler nem escrever. Então, o que eles tinham por verdade bíblica era o que era dito nas missas, nas celebrações religiosas que eles compareciam. Então, uma vez que eles não sabiam ler e não tinham acesso à Bíblia, eles não conheciam nada de fato da religião. Apenas o que o padre dizia. Então, se o padre dizia, olha, se você não der a 10ª parte da sua produção de trigo para a igreja, você vai para o inferno. Olha, o fulano morreu. Ah, morreu porque ele estava em pecado. Então, as pessoas tinham medo de descumprir algum mando, algum desmando da igreja e por isso irem parar no inferno. Então, esse medo de morrer e ir para o inferno ajudava que a igreja, naquele momento, controlasse a vida das pessoas. Então, colocando-se como intermediária entre os homens e Deus, a igreja declarava que o poder espiritual mantido pelo Papa era superior ao poder temporal que pertencia aos reis. O rei
Não podia salvar ninguém nem mandar ninguém para o inferno, mas a igreja, a figura do Papa, se colocava nessa posição, o poder de salvar uma alma ou de mandá-la para o inferno. Então isso gerava medo nas pessoas. Com o objetivo de reforçar seu poder e sua autoridade a garantir a autonomia eclesiástica, limitando a interferência das pessoas que, segundo a igreja, não entendiam das coisas relacionadas à fé, os leigos, a igreja passaria a adotar uma série de iniciativas como a reforma gregoriana, dentre elas as quais até mesmo a própria contagem do tempo. Um exemplo disso é o calendário, tá bom? A base da reforma gregoriana foi estabelecida em 1075, através de um documento elaborado pelo próprio Papa Gregório VII, que trazia alguns dos seguintes pontos. Vamos ver então essas reformas do Gregório. O item 3 afirmava que apenas o Papa Romano era quem poderia nomear ou depor um bispo. O item 9 obrigava todos os príncipes a beijar os pés do Papa, ou seja, fazendo isso, os príncipes e reis reconheciam que o Papa tinha uma autoridade maior do que eles. O item 12 dava ao Papa o poder de destituir os imperadores. Tá? De destruir também, eu ia falar isso e de fato era. Porque se o Papa dissesse, você não vai mais ser imperador, ele tinha que abdicar do trono e pronto, acabou-se. Então era o Papa quem mandava e desmandava, tanto no sentido da vida cotidiana ali, né, da questão política, como também da religiosa, e não tem quem discordasse dele. Essa autoridade papal só vai começar a ser questionada um pouquinho mais para frente, que vai gerar umas certas divisões dentro da igreja, que a gente vai pincelar daqui a pouquinho sobre elas. As transformações vividas pela igreja entre os séculos XI e XIII também se manifestaram na criação de novas ordens religiosas. Entre elas é possível destacar a Ordem dos Franciscanos, fundada em 1209. Então, uma ordem religiosa muito antiga e que, pasmem vocês, existe até os dias de hoje. Ao contrário das ordens mais antigas, em que seus membros viviam reclusos em mosteiros, e as novas ordens se integravam ao mundo, auxiliando a igreja a dialogar com a nova realidade urbana que se expandia. E você para pensar, né? Se a religião cristã era baseada nos ensinamentos de Cristo, que ajudava as pessoas, que perdoava pecados, que curava doentes, e por que as outras ordens, então, que seguiam esse mesmo preceito, esses mesmos princípios do cristianismo, simplesmente se excluíam do mundo, ficavam reclusas e não estavam nem para as pessoas? Então, isso tudo começou a ser, de certa maneira, questionada sobre esses comportamentos da igreja. Então, nesse momento existia um clero onde essas pessoas se abrigavam, no caso, os membros do clero, principalmente dentro dos chamados mosteiros, que era onde acontecia toda a parte da educação e da formação espiritual, formação religiosa de novos padres, de novos monges e tudo mais. Então, os mosteiros medievais eram construções que tinham o objetivo de abrigar pessoas do mesmo sexo que se dedicavam a viver de forma isolada do mundo, praticando os princípios e a fé da Igreja Católica, ou quase todas elas, né? Mas a questão é, esses mosteiros eram como nós chamamos hoje os chamados seminários, né? Que para quem quer ser padre ou que para quem quer ser freira vai para uma determinada instituição, né? E para lá vai estudar e só vai conviver pessoas do mesmo sexo para que não haja nenhum tipo de relacionamento amoroso ou coisa assim do tipo que possa desviar as pessoas dos seus objetivos religiosos. Quanto os mosteiros denominavam-se abadias, obrigavam a residência do clérigo responsável pela ordem religiosa na região, que no caso é o abade, né? No século X, alguns monges beneditinos fundaram a abadia de Cluny, na França. Os objetivos desses monges era passar a ter uma vida dedicada à pregação, ao trabalho e à prática da caridade cristã, sem ter que obedecer às autoridades terrenas. Obedeciam somente ao Papa e não permitiam a interferência dos nobres em assuntos religiosos. Aí eu me pergunto, mas se eles estavam reclusos dentro desses mosteiros, como é que eles iam se dedicar à pregação e ao trabalho da prática da caridade cristã? Ou seja, pregava para eles mesmos, né? Até de fato surgiram as novas ordens religiosas contra os franciscanos, que começaram a ter um maior contato com a vida secular, com as pessoas mais comuns. Dentro dos mosteiros, os monges se dedicavam de forma integral a uma vida focada no trabalho intelectual e orações, sob uma hierarquia bastante rígida. Não somente pessoas ligadas à igreja poderiam se hospedar nos mosteiros.
Visitantes também poderiam ser aceitos de vez em quando como hóspedes. Pobres andarilhos poderiam ser aceitos como forma de demonstrar os princípios de caridade da própria ordem, mas, ainda assim, estavam reclusos dentro dos seus mosteiros. Para alguém receber essa caridade, tinha que se dirigir até eles. Eles não se dirigiam até os pobres e necessitados. O movimento deveria ser inverso, não é? Mas era a prática comum daquele momento, né? Então a gente também julgar seria um pouco do chamado anacronismo, né? Mas então vamos continuar para a gente começar a ver agora que a sociedade, e mesmo pessoas de dentro da própria igreja, vão começar a questionar esse tipo de comportamento praticado pela igreja naquele momento. Então vamos verificar um pouco sobre os questionamentos a esse poder tão grande que a igreja tinha. Então, o poder da igreja passou a crescer gradativamente durante a Idade Média, mas esse crescimento seria marcado por diversas contestações e crises, como por exemplo o chamado Cisma do Oriente, onde durante a Idade Média a religião cristã passaria por grandes transformações. Importante destacar que Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, não foi desestruturada pela invasão dos povos bárbaros. Isso porque no século IV para 5, quando Roma cai, lá Constantinopla, né, vai permanecer por pelo menos mais 1000 anos existindo ainda. O Império Romano do Oriente, né, do Ocidente caiu, mas o Oriente continuou. Então, assim como julgavam não terem sofrido influência desses povos que invadiram o Império Romano do Ocidente. Segundo os cristãos do Oriente, eles seguiam as verdadeiras leis e tradições da igreja, por isso se chamavam de ortodoxos. Deu para entender um pouco dessa questão? Bem, na igreja romana do Ocidente, né? O que vai acontecer? Como eles tiveram contatos com os chamados povos bárbaros e vamos ter uma mistura de culturas de religião, de modo de vida dos romanos com os povos bárbaros, então quem estava lá no Oriente julgavam que eles eram inferiores. Então, por isso, a igreja, nesse momento, vai ter um grande racha. Nós vamos ter a igreja lá em Constantinopla se dizendo que agora eles são ortodoxos, que eles são puros, não são misturados, e que no Ocidente, lá em Roma, eles não seguem os mesmos princípios e por isso devem ficar separados. E isso é chamado de Cisma do Oriente, essa separação da Igreja Católica em duas facções diferentes, os ortodoxos e os católicos romanos, ok? Então, no ano de 1504, a diferença de pensamento entre os cristãos acabou resultando com a divisão da igreja. Esse episódio ficou conhecido como Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente deu origem à igreja cristã ortodoxa, com sede na cidade de Constantinopla. Tá? Nós falamos de sede, é onde alguém ou uma instituição está estabelecida. No caso, nós estamos falando de Constantinopla, que era onde a igreja ortodoxa tem sua base, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho então sobre o outro cisma. Se teve um cisma no Oriente, é porque também teve no Ocidente, não é? Então, no final do século XII, o rei Felipe IV da França deu início à cobrança de tributos sobre os bens da igreja. O Papa Bonifácio VIII se recusou a pagar, sendo preso em 1303 após diversas investidas do rei. Com a morte do Papa, o rei Felipe IV conseguiu a eleição de um Papa francês, Clemente V, e transferiu a sede da Igreja Católica para Avignon, cidade ao sul da França. Havia um grupo de opositores na sede da Igreja Católica, esta situada na França, e defendiam o retorno para Roma. Sem previsão de retorno da administração da Igreja, elegeram em 1378 outro Papa em Roma. Olha aí, ó, começamos a confusão. Então nós vamos ter dois papas, um francês e um romano nesse momento. Os dois papas passaram a disputar o poder, enfraquecendo a igreja e quebrando a unidade existente, dando origem ao chamado Cisma do Ocidente. Se no Cisma do Oriente nós tivemos Constantinopla se opondo a Roma, agora nós vamos ter também um outro cisma aqui no Ocidente, opondo Roma à França. Mas peraí, professor, você está falando em cisma, eu estou ficando cismado com o senhor. O que significa esse termo cisma? Quando nós falamos em cisma, nós estamos falando em divisão. Então, quando nós falamos em cisma do Oriente, é divisão da Igreja Católica em romana e ortodoxa e do Ocidente entre a romana e a francesa, com dois papas diferentes. Então, esse termo cisma se refere ao processo de divisão. A unidade só foi recuperada em 1417, com o Concílio de Constança,
pelo qual se restabelecerá um poder de um único Papa e a cidade de Roma como sede do papado. Mas tudo bem, a Igreja Católica está se arrumando aí, afinal de contas, como diz aquele versículo bíblico, uma casa dividida não pode subsistir, porque vai haver conflitos internos e ninguém se mantém. Mas, e agora? Com esse processo de enfraquecimento da Igreja por esses conflitos internos, como é que fica a questão do Papa e o Imperador? Vamos verificar? Será que o Papa vai perder influência sobre os imperadores? Houve uma fusão do poder espiritual da Igreja e o poder temporal dos nobres ainda no século X com o Sacro Império Romano-Germânico. Afinal de contas, a gente viu que muitos reis bárbaros, como por exemplo os francos, se converteram ao cristianismo como forma de legitimação de governo, não é? Então, houve, de certa forma, sim, essa mistura de culturas e a questão da religiosidade que era criticado pelos ortodoxos lá de Constantinopla. Porém, nem sempre a relação entre o Papa e o Imperador foi tranquila. Durante o século X, o Papa Gregório VII buscou implantar uma reforma para controlar a interferência dos reis e imperadores na Igreja. Entre as medidas estava a de que somente o Papa poderia destituir ou empossar um bispo. O imperador Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico não concordou com a decisão de Gregório VII e continuou a escolher os bispos de acordo com seus interesses. Essa intriga gerou um conflito que ficou conhecido como questão das investiduras. E o que é uma investidura? Você conceder uma investidura, você conceder um título. Então, quem tinha mais poder nesse momento? O imperador para conceder um título a alguém ou o Papa? Bem, se a gente for parar para pensar logicamente, já que o cargo de bispo é um cargo religioso relacionado ao clero, seria mais comum, né, que o próprio Papa fizesse essa investidura, cedesse esse título. Mas o imperador, nesse momento, você começa a perceber que a figura dos imperadores começa a querer se destacar e recuperar o poder que tinha perdido em prol da Igreja Católica, que mandava mais do que eles. Então, essa questão das investiduras, na verdade, começa a representar para a gente ali o início de um conflito de poderes entre um poder chamado de temporal, que é a figura dos imperadores, e o poder espiritual, representado pela figura do Papa, tá bom? Então, é uma confusão de poderes nesse momento ali de briga para ver quem se destaca mais. Esses desentendimentos acabam colaborando para que o Papa excomungasse o imperador germânico. O que é excomunhão? É expulsar da igreja, não fazer mais parte. E em 1122, o Sacro Império Romano-Germânico estaria com um novo imperador, Henrique V, que assinaria um acordo com a igreja chamado de Concordata de Worms, ou seja, as pazes teriam que ser feitas novamente para evitar grandes conflitos como os que aconteceram. Por esse tratado, os futuros bispos seriam escolhidos pelas autoridades religiosas, mas deveriam pagar tributos ao imperador. Mesmo assim, os conflitos entre o papado e o Sacro Império continuaram nos séculos seguintes. Afinal de contas, ninguém quer perder a autoridade, muito menos está pagando tributo para ninguém. Mas aí nós vamos ter um outro lado também dessa questão toda da Igreja Católica. Os movimentos heréticos e a Inquisição, porque foi muito comum também que, com essa tomada de poder e a Igreja Católica começando a perceber que as ideias a respeito dela, os questionamentos sobre a sua autoridade estavam começando a pairar de modo mais fluido dentro da sociedade, vamos colocar nesses termos, que as pessoas estavam começando a se perguntar, por que tanto poder? Então nós vamos começar a ver a origem dos tribunais de Inquisição, onde as pessoas que eram acusadas de heresia poderiam ser mortas a qualquer momento, tá bom? Então vamos lá. Paralelamente aos conflitos externos entre os reis e o continente europeu e o papado dentro da igreja, iriam surgir diversas seitas e movimentos religiosos que questionavam as ideias e as práticas do próprio cristianismo. Muitos não estavam de acordo com a ambição da igreja por riquezas e seus afastamentos de certos princípios. A igreja condenava considerando um crime de heresia e essas pessoas eram chamadas de hereges pela igreja. Esses movimentos colocavam em risco e ameaçavam o poder da igreja, que deu início a uma grande guerra contra eles. Dentre os diversos movimentos que iriam surgir entre os séculos XII e XIII, dois são destaques: os valdenses e os cátaros, que também eram conhecidos como albigenses. Então, nós vamos ver um pouco sobre a ação desses tribunais de Inquisição. Vamos lá? Para combater os hereges, mas peraí, professor, quem é herege? Herege era qualquer um que
discordasse das ideias da igreja. Muitas vezes eles diziam que as pessoas eram, tem pacto com o demônio, é bruxo, é feiticeiro, eram acusados de ter relações com um lado obscuro da força, como diríamos no Star Wars, tá bom? Então, qual é a grande sacada que você tem que entender aí? Que, na verdade, esses tribunais de inquisição, eles não caçavam bruxos, bruxas e feiticeiros ou o demônio. Na verdade, a igreja começava a caçar aí pessoas que pensavam diferente dela. Qualquer pessoa que pensasse e começasse a questionar o poder que a igreja tinha, era acusado de heresia. Mas para justificar a morte deles, eles eram acusados de bruxaria, feitiçaria e por isso poderiam ser até mesmo mortos. Por empalamento, por enforcamento, por afogamento de diversas formas, até mesmo nas fogueiras, né? Que a gente muitas vezes vê retratado nos filmes, as bruxas sendo queimadas e tudo mais. Então, eram formas mais torturantes possíveis, tá? Que essas pessoas eram submetidas, até mesmo como as chamadas donzelas, né? Onde essa donzela, na verdade, era tipo um sarcófago, um caixão gigante cheio de pregos por dentro, que quando eles fechavam, a pessoa era atravessada por diversos pregos enormes que fazia essa pessoa morrer. E quando ela não morria de imediato com os pregos, ela ficava tendo hemorragias ali até morrer por perda de sangue. Então, para combater os hereges, em 1231, a igreja criou os chamados Tribunais da Inquisição. A partir de 1270, foi autorizado pelo Papa Alexandre IV a utilização de tortura física para a confissão do herege ou puni-lo como forma de dar exemplo aos outros. Ou seja, se você pensa diferente da gente, você pode acabar aqui, ó, como esse, morto, ok? O interrogatório e a sentença passaram a ser responsabilidades dos membros da igreja, principalmente dos dominicanos. E aqui nós vamos ver uma desses grupos, então, que estava à frente dos tribunais de inquisição, os albigenses, que concentravam-se na cidade de Albi, na França. Por isso, origem Albi, da cidade, então, por isso chamados de albigenses. O que contestavam? O modo de vida dos diversos membros do clero, a venda das indulgências e a acumulação de riquezas e a vida de luxo, a cobrança de juros por empréstimos. Na verdade, eu acabei confundindo as coisas. Os albigenses não estavam à frente do tribunal de inquisição, não, tá? Faz de conta que o professor não falou essa heresia aí, não me condenem, não me queimem, não me afoguem, por favor. Na verdade, os albigenses são alguns dos primeiros grupos que vão começar a contestar os poderes que a igreja tinha, não só a questão do poder em si, mas principalmente a conduta religiosa que muitas pessoas que vestiam o hábito, ou seja, que faziam parte do clero, estavam tendo, tá bom? Então, quando a gente observa essas questões ali, vamos ver de novo aquelas características dos albigenses, vamos lá? Aqui, ó, o modo de vida, venda de indulgências. E o que eram essas vendas de indulgências? As pessoas cometiam algum pecado, pelo menos elas achavam que tinham cometido um pecado, então elas iam até o padre se confessar e no confessionário elas pediam perdão pelos pecados e o padre, para perdoar o pecado dessa pessoa, para ela não ir para o inferno, adivinha? Ela tinha que pagar ou com ouro, ou com terras, ou com alguma outra forma de riqueza. Então a venda de indulgências era a venda de perdão pelos pecados. E a acumulação de riquezas e vida de luxo. Por quê? Porque muitos clérigos daquele momento, agora aqui olhando para mim, muitos clérigos daquele momento pegavam todas as doações que os fiéis traziam para a igreja e utilizavam em benefício próprio como se aquele dinheiro fosse deles e não da igreja. Então compravam tudo do bom e do melhor, vivendo no luxo. Outra questão questionada foi a questão da usura, ou seja, o empréstimo a juros altos. Então eles começaram a virar tipo agiota, vamos colocar nesses termos. Eles emprestavam dinheiro e para receber de volta eles cobravam juros bastante altos. Então isso era chamado de usura. Tirar vantagem em cima de alguém financeiramente, né? E o que eles pregavam então, esses albigenses? A busca da perfeição e da purificação, uma doutrina apoiada na luta do bem contra o mal, do espírito contra a matéria, a salvação que vem das boas ações e voto de pobreza, não viver no luxo, na ganância, ali se aproveitando das riquezas da igreja, mas ter uma vida mais simples possível. Nós temos também, além dos albigenses, os chamados valdenses. Então, seguiam os ensinamentos do francês Pedro Valdo, o mercador de Lyon, que abandonou sua atividade e distribuiu sua riqueza entre os pobres. O que eles contestavam? O abandono do ideal de uma vida de fé e simplicidade. Então, as pessoas tinham que viver com fé e simplicidade, principalmente quem fazia parte do clero. E também o culto aos santos, porque já que era
Cristo quem salvou, quem morreu na cruz, então por que se cultuar santos? Né? Então era uma das grandes contestações desse grupo. A crença na existência do purgatório, né? Que até hoje também a gente ouve falar bastante que existe o céu e o inferno e o meio termo, que seria o purgatório, que a pessoa vai para lá para tentar se recuperar e depois ascender para o céu, ou se não conseguia se recuperar, vai para o inferno, né? Então é o meio termo entre os dois caminhos. E o que eles pregavam? Uma vida de fé e simplicidade e também, assim como os albigenses, os valdenses pregavam voto de pobreza. Então, sem usura, sem luxúria, sem se aproveitar de ninguém, sem vantagens financeiras, uma vida mais simples possível e dedicada também à caridade cristã. Ok, meus queridos? Obrigado a todos vocês pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.